Oi, eu sou Maurício Abdala, sou professor de filosofia da UFES e membro da Rede Nacional de Assessores do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, que é um organismo da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu queria me dirigir aos católicos, principalmente aos que vão votar no segundo turno na cidade de Vitória, e falar um pouco sobre a polêmica que envolveu o nosso querido padre Kelder, que fez algumas declarações sobre a eleição numa celebração e sobre a reação de alguns seus colegas de sacerdócio. Eu sei que poucos católicos leem os documentos da igreja, infelizmente, mas era de se esperar que ao menos os padres lessem, no mínimo, as encíclicas papais, antes de poder falar sobre doutrina social da igreja, antes de ensinar essa doutrina, ou de querer ensinar essa doutrina aos seus fiéis, e principalmente antes de querer ensiná-la aos seus colegas de sacerdócio. Uma encíclica papal, ela não é mera opinião do Papa, ela se constitui um documento oficial da doutrina católica. E na última encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, há inúmeras, abundantes referências à política, e tratada de uma forma não genérica e com orientações muito claras aos fiéis da Igreja Católica, incluindo aí os ministros ordenados e os não ordenados. Dentre as orientações da Fratelli Tutti, nós podemos ler, abre aspas, embora a Igreja respeite a autonomia da política, não relega a sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor, nem deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social. O Papa diz que é a missão da Igreja atuar no mundo da política, é uma obrigação da Igreja. Mas a encíclica também diz, no mesmo parágrafo, abre aspas, é verdade que os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. Quando o que está em jogo, fecha aspas, né? Agora eu falando, quando o que está em jogo são apenas projetos políticos distintos entre os tantos projetos defendidos pelas dezenas de partidos que disputam o poder na política brasileira, aos sacerdotes é recomendado que não se posicione a favor de um deles ou contra um deles por razões partidárias. Por exemplo, quando alguns padres da Canção Nova foram na televisão, no seu canal de televisão, para dizer que um católico não deveria votar no PT, eles estavam fazendo política partidária, tá, que a Fratelli Tutti, em conformidade com as orientações das conferências episcopais, afirma que não é papel dos ministros ordenados, a política partidária. Mas quando o que está em jogo são os projetos defendidos explicitamente pela doutrina católica, e quando o que está em jogo são os valores fundamentais da vida humana e da vida social defendida pelo magistério da Igreja, os padres não só podem, como devem participar ativamente, segundo a encíclica, mesmo eles, abre aspas, não podem renunciar à dimensão política da existência que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. O Papa Francisco é claro na Fratelli Tutti em apresentar o que a doutrina católica defende com relação à política. O documento deveria ser lido na íntegra por todos os católicos, mas nós podemos aqui usar algumas partes como exemplo. Nela nós lemos primeiro uma denúncia. Abre aspas. A política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Neste mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para o manter no estado de controvérsia e contraposição. Sobre a utilização das redes sociais para a propagação do preconceito, mentiras, discurso de ódio, a encíclica diz, abre aspas, aquilo que ainda há pouco tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, hoje pode ser pronunciado com toda a grosseria, até por algumas autoridades políticas, e ficar impune. O funcionamento de muitas plataformas, continua a encíclica, acaba frequentemente por favorecer o encontro entre pessoas com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Estes circuitos fechados
facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódios. Fecha aspas. Pensemos um pouco. Que forças políticas se sustentam em fake news e estão sendo, inclusive, investigadas e condenadas pelo crime de disseminar notícias falsas que desqualificam e levantam calúnia contra os adversários? São as que hoje estão no poder no governo federal e todas aquelas que defendem e sustentam esse governo. São os aliados de Bolsonaro, que se colocam, inclusive, contrário às investigações e às leis que procuram combater as fake news e essa prática de disseminação do ódio, do preconceito e de mentiras condenada pelo Papa. É difícil identificar quem se utiliza desse recurso? É segredo que existe um gabinete do ódio operando com a complacência e os auspícios do governo federal? É algo oculto que diversos grupos bolsonaristas tiveram suas contas em redes sociais suspensas a mando da justiça por estarem propagando notícias falsas, preconceitos e ódio, essas coisas a que o Papa se refere? Isso não é segredo para ninguém. Nós temos também um movimento político que dá suporte ao governo federal, por meio do apoio ao presidente e apoio aos seus ministros mais obscurantistas, que nega a ciência, invade hospitais, é contra a vacina e se pauta pela irracionalidade nas discussões. Nós sabemos bem quem eles são e sabemos bem que candidatura em Vitória representa essas forças. E o que nos diz o Papa sobre isso na sua encíclica Fratelli Tutti? Abre aspas. A caridade precisa da luz da verdade, que buscamos constantemente. E esta luz é simultaneamente a luz da razão e a da fé, sem relativismos. Isso supõe também o desenvolvimento das ciências e a sua contribuição insubstituível para encontrar os percursos concretos e mais seguros para alcançar os resultados esperados. É muito difícil ver a contradição entre esse movimento político negacionista e contra a ciência e contra a vacina e a doutrina social da Igreja? É difícil identificar qual candidatura em Vitória se liga a esse movimento anti-ciência e se opõe a esse apelo feito pela encíclica papal? Nós podemos identificar também facilmente que o discurso de eliminação do diferente, de desqualificação das ideologias distintas, de agressão às ideias contrárias e a negação ao diálogo faz parte da essência de um movimento que se expressa em uma das candidaturas nesse segundo turno em Vitória. Pois bem, o Papa nos diz, abre aspas, a caridade política expressa-se também na abertura a todos. Sobretudo, o governante é chamado a renúncias que tornem possível o encontro, procurando a convergência, pelo menos em alguns temas. Sabe escutar o ponto de vista de outro, facilitando um espaço a todos. Fecha aspas. E qual candidato em Vitória segue um político que se tornou presidente dizendo que iria metralhar os adversários, que ia expulsar do país quem pensa diferente? Que coerência pode haver entre esse discurso e essa abertura ao diálogo do que nos diz a encíclica do Papa Francisco? E a doutrina católica expressa também nessa encíclica nos exorta, abre aspas, vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre pessoas, grupos e povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo ser humano sobre quaisquer delas, sentimentos, atividades e até pecados que possa ter. Enquanto os fanatismos, continua a encíclica, as lógicas fechadas e a fragmentação social e cultural proliferam na sociedade atual, um bom político dá o primeiro passo para que se ouçam as diferentes vozes. Fecha aspas. Quando se fala em Damares Alves, Magno Malta, Bispo Macedo, Bolsonaro, não vem à nossa cabeça a ideia de intolerância fundamentalista que danifica as relações entre as pessoas, da qual fala o Papa? E a qual candidatura essas figuras estão ligadas em Vitória? Mas o Papa não fala para a gente de uma recusa passiva. A encíclica nos obriga, nos exorta a agir. Abre aspas. E quando uma determinada política semeia o ódio e o medo em relação a outras nações, em nome do bem do próprio país, é necessário estar alerta, reagir a tempo e corrigir imediatamente o rumo. Fecha aspas. Isso não é política partidária e, consequentemente,
A obrigação de agir, aqui nos diz o Papa, recai também sobre os ministros ordenados, conforme o trecho já citado anteriormente. Vamos um pouquinho mais adiante. Magno Malta, Bolsonaro e quase todos os políticos que gostam de se apresentar como justiceiro, delegado, policial e etc., são defensores da pena de morte e ou da prisão perpétua. Falam insistentemente de aumentar a pena, de botar mais polícia na rua, de mais repressão como única forma de tratar um problema da criminalidade. Mas o que nos diz sobre isso a encíclica do Papa? Abre aspas. Hoje, tanto por parte de alguns setores da política como de certos meios de comunicação, por vezes incita-se à violência e à vingança, pública e privada, não só contra quantos são responsáveis por ter cometido delitos, mas também contra aqueles sobre os quais recai a suspeita, fundada ou não, de ter infringido a lei. A encíclica continua. Por conseguinte, todos os cristãos e homens de boa vontade estão chamados hoje a lutar não só pela abolição da pena de morte, legal ou ilegal, em todas as suas formas, mas também para melhorar as condições carcerárias, no respeito pela dignidade humana das pessoas privadas de liberdade. E relaciono isso, continua o Papa, com a prisão perpétua. A prisão perpétua é uma pena de morte escondida. Fecha aspas. Há alguma dúvida possível sobre quem representa a oposição à doutrina da Igreja? Quem deseja armar a população para que ela se defenda matando? Quem diz que bandido bom é bandido morto? Quem diz que é contra direitos humanos, que os direitos humanos só defende bandido? Esses podem se dizer católico, ou mesmo dizer cristãos, ou dizer que tem alguma coisa relacionada à doutrina da Igreja? Não, porque o Papa defende exatamente o contrário e nos exorta a lutar contra quem prega isso. Resta, então, alguma dúvida de que é dever dos católicos, incluindo aí os seus ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, não apenas de renunciar ao apoio aos grupos políticos e candidatos que representam as forças contrárias à doutrina social da Igreja, expressa pelo Papa em sua encíclica, mas não só renunciar, mas também denunciá-los como contrários à doutrina da Igreja, expressa nos seus documentos oficiais? Portanto, falso apóstolo é quem diz representar a doutrina da Igreja sem sequer se dar o trabalho de entender uma encíclica papal para incorporá-la em seu discurso e ensiná-la a seus fiéis. Espero que todos tenham consciência e vote com consciência nesse segundo turno e entenda qual é a missão verdadeira da religião nessa discussão sobre a política. Um grande abraço a todos.